Vamos iniciar a aula de raciocínio lógico para os cargos de nível superior do concurso da Prefeitura de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Essa disciplina exige atenção, treino e domínio das estruturas formais do pensamento. Diferente de matérias baseadas em memorização, aqui o candidato precisa compreender os conceitos e aplicar técnicas de resolução de problemas. Começamos com noções básicas de lógica matemática. A base da lógica proposicional está nas proposições. Proposição é toda frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, nunca as duas ao mesmo tempo. Perguntas, exclamações e ordens não são proposições porque não podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. As proposições podem ser simples ou compostas. Proposição simples é aquela que não contém outra proposição como parte integrante. Já a proposição composta é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples por meio de conectivos lógicos. Os principais conectivos são negação, conjunção, desjunção, condicional e bicondicional. A negação inverte o valor lógico da proposição. Se uma proposição é verdadeira, sua negação é falsa, e vice-versa. A conjunção é representada pela ideia de e. Uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. A disjunção, representada por ou, é verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. A condicional, representada por se. Então, só é falsa quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. A bicondicional, representada por se e somente se, é verdadeira quando ambas têm o mesmo valor lógico. A tabela verdade é o instrumento que permite analisar todas as possibilidades de valores lógicos de uma proposição composta. Em provas, é comum a cobrança da construção ou interpretação de tabelas verdade. A equivalência lógica ocorre quando duas proposições apresentam a mesma tabela verdade. Por exemplo, a negação da conjunção é equivalente à disjunção das negações, conforme as leis de De Morgan. A implicação lógica ocorre quando, sempre que uma proposição é verdadeira, outra também necessariamente é verdadeira. Argumento lógico é o conjunto de proposições em que algumas são premissas e uma é a conclusão. Um argumento é válido quando, sendo verdadeiras as premissas, a conclusão obrigatoriamente também é verdadeira. A validade depende da estrutura lógica, não do conteúdo. Um argumento pode ter premissas falsas e ainda assim ser logicamente válido. Problemas com tabelas e argumentação envolvem análise de consistência, identificação de contradições e verificação de validade. Muitas vezes, a banca apresenta situações com afirmações de pessoas que dizem a verdade ou mentem, exigindo análise cuidadosa. Entrando na linguagem dos conjuntos, conjunto é uma coleção de elementos. A notação mais comum utiliza letras maiúsculas para indicar conjuntos e letras minúsculas para elementos. A relação de pertinência indica quando um elemento pertence a um conjunto. Dois conjuntos são iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos. A relação de inclusão ocorre quando todos os elementos de um conjunto estão contidos em outro. Nesse caso, dizemos que um é subconjunto do outro. O conjunto unitário possui apenas um elemento. O conjunto vazio não possui elementos. O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Se um conjunto possui n elementos, o número de subconjuntos é dado por 2 elevado a n. Os conjuntos podem ser finitos, quando possuem número determinado de elementos, ou infinitos, quando possuem quantidade ilimitada. O conjunto universo é o conjunto que contém todos os elementos considerados em determinado contexto. As operações com conjuntos incluem união, interseção e diferença. A união reúne todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos. A interseção reúne apenas os elementos comuns. A diferença reúne os elementos que pertencem a um conjunto e não ao outro. Em problemas práticos, é comum o uso de diagramas de Venn para representar graficamente as relações entre conjuntos. Esses diagramas ajudam na resolução de questões envolvendo contagem de elementos e análise de interseções. Passando para as operações matemáticas básicas, temos adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação. A adição combina quantidades. A subtração representa a diferença. A multiplicação pode ser entendida como soma de parcelas iguais. A divisão representa a distribuição ou partilha. A potenciação é a operação que representa a multiplicação de fatores iguais. A radiciação é a operação inversa da potenciação. É fundamental conhecer as propriedades das operações, como comutatividade e associatividade na adição e multiplicação, e distributividade da multiplicação em relação à adição. Os números decimais representam frações com denominador potência de 10. É importante saber realizar operações com números decimais, especialmente alinhando corretamente as casas decimais. O valor absoluto de um número representa sua distância até o zero na reta numérica, independentemente do sinal. Portanto, o valor absoluto é sempre não negativo. No conjunto dos números naturais, destacam-se propriedades como fechamento para adição e multiplicação, existência de elemento neutro e ausência de elemento inverso para subtração e divisão dentro do próprio conjunto. A decomposição de um número natural em fatores primos consiste em expressá-lo como produto de números primos. Esse processo é fundamental para calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Múltiplos de um número são os resultados de sua multiplicação por números naturais. Divisores são os números que o dividem sem deixar resto. O máximo divisor comum é o maior número que divide dois ou mais números simultaneamente. O mínimo múltiplo comum é o menor número que é múltiplo comum de dois ou mais números. Problemas de verdades e mentiras são frequentes em concursos. Envolvem situações em que determinadas pessoas sempre dizem a verdade, outras sempre mentem e outras alternam comportamentos. A chave para resolver esse tipo de questão é organizar as informações, assumir hipóteses e verificar coerência lógica. Sequências podem envolver números, figuras ou palavras. Em sequências numéricas, é preciso identificar o padrão, que pode ser aritmético, geométrico ou baseado em outra lógica. Sequência aritmética é aquela em que a diferença entre termos consecutivos é constante. Sequência geométrica é aquela em que o quociente entre termos consecutivos é constante. Sequências com figuras exigem percepção visual para identificar rotações, alternâncias ou acréscimos de elementos. Sequências de palavras podem envolver ordem alfabética, número de letras ou padrões semânticos. A análise combinatória estuda as formas de contar possibilidades. O princípio fundamental da contagem afirma que, se uma decisão pode ser tomada de m maneiras e outra de n maneiras, então o total de possibilidades é m vezes n. Arranjo é a forma de organizar elementos em que a ordem importa. Combinação é a forma de escolher elementos em que a ordem não importa. Permutação é um caso particular de arranjo quando se utilizam todos os elementos disponíveis. A probabilidade mede a chance de ocorrência de um evento. É calculada como o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, em situações equiprováveis. O resultado varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Problemas envolvendo raciocínio lógico exigem leitura cuidadosa, organização das informações e aplicação sistemática de técnicas. Muitas vezes, é útil montar tabelas, esquemas ou diagramas para visualizar as relações. Para ter bom desempenho em raciocínio lógico, o candidato deve praticar regularmente, revisar erros e compreender os fundamentos teóricos. Não basta decorar fórmulas, é necessário entender o porquê das operações. Em prova de nível superior, a banca costuma explorar interpretação lógica de textos, análise de argumentos, problemas de contagem e probabilidade, além de sequências e situações-problema que exigem raciocínio estruturado. A disciplina de raciocínio lógico é altamente estratégica. Com treino constante, é possível transformar dificuldade em vantagem competitiva. Resolver muitas questões anteriores é essencial para reconhecer padrões de cobrança e ganhar agilidade. Concluindo, estude proposições e conectivos, pratique tabelas verdade, domine operações com conjuntos, revise aritmética básica, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, treine sequências, análise combinatória e probabilidade.
Organize o raciocínio. Evite conclusões precipitadas e trabalhe sempre com base na lógica formal. Esse domínio pode representar a diferença entre a aprovação e a eliminação.